Sinceramente, eu não tenho nenhuma ideia. Você tem alguma? Então, falta pouco tempo pra te apresentar o nosso tema e a gente não tem nada. Olha, a gente tem que começar de algum lugar. Que tal a gente ir na biblioteca com as meninas? Pode ser, vamos. Mas pensando assim, eu acho que a gente deveria começar com um tema mais levinho, sabe? Não, mas também tem aquilo lá que eu tava te falando, sabe? Então, Porque... mas eu vi aqui na pesquisa do seu celular aqui. Ah, oi, Brenda. Oi, olha que legal. É um Ah, bom tema. Sim. Oi, meninas. Oi, gente. Oi. Pessoal, achei um tema interessante para o nosso TCC. Mas do que se trata, Brenda? É a utilização de uma prótese total. Então, pelo que eu sei, já tem gente que vai usar total como tema. A gente tem que achar outro pra não ficar repetitivo. Ah, que posso eu ter? Deve ser. Pessoal, por que não falamos sobre lábio leporino? É um assunto muito decorrente nas redes sociais e se encaixa muito bem no nosso trabalho. Sim, mas eu acho que a gente deveria falar sobre algo relacionado a isso. Mas tem cirurgia pra reconstruir também. A gente pode colocar no TCC. Ah, eu encontrei uma pesquisa sobre câncer bucal e comunicação buconasal. Se vocês quiserem, a gente pode implementar isso no nosso TCC, o que vocês acham? Sim, é uma boa ideia. Então, o tema seria: A confecção de uma prótese obturadora segue os mesmos princípios de uma prótese parcial removível. O tratamento reabilitador de primeira escolha é cirurgia reconstrutiva. Só não há possibilidade quando a saúde do paciente está debilitada. A alternativa mais viável é a prótese obturadora, que separa artificialmente a comunicação buconasal, boca-nariz. A remoção de parte ou total do palato, céu da boca, pode causar instabilidade na prótese, sendo necessária criar retenção na peça. Além disso, devemos pensar em manter a prótese leve para evitar movimento cervicoglusal, movimento de retirada da peça. Paciente do sexo feminino, 53 anos, ex-tabagista e ex-alcoólatra. Foi encaminhada para a clínica odontológica para reabilitação oral por causa de perdas dentárias e múltiplas comunicações buconasais em recorrência ao CCE, carcinoma de células escamosas. A lesão inicial apresentava uma mancha avermelhada localizada na região posterior do céu da boca. Após a biópsia, foi relatado o CCE e a paciente recebeu tratamento com retirada da lesão. A paciente foi mantida sob acompanhamento e, após 3 anos ao tratamento inicial, apresentou sinais de recidiva do câncer, que mostrava as seguintes características descritas no prontuário: presença de lesão única na região do palato mole, pouco dolorida, coloração rosa ou avermelhada. Houve uma segunda biópsia confirmando a recidiva do câncer. A senhora foi submetida novamente à cirurgia de ressecção transversal e ao tratamento radioterápico durante 2 meses. Aproximadamente após 2 anos e 4 meses, a paciente retornou para a continuação da reabilitação oral, decorrente de uma má qualidade de vida, por causa da dificuldade de alimentar-se e falar. Além disso, se queixava de problemas estéticos, por conta da assimetria causada pela cirurgia. Aramani classificou pacientes com maxilectomia parcial dentada em 6 grupos. A classificação é baseada na relação do defeito com o pilar remanescente, dentes, e representa um meio sistemático de descrever pacientes com maxilectomia e o projeto de estrutura potencialmente para um obturador. Embora seja uma ferramenta muito útil de classificação, só considera o defeito no plano horizontal e não dá indicação da extensão de defeito no eixo vertical. Brown sugeriu uma classificação modificada nos defeitos maxilares. Descreve o defeito nos planos vertical e horizontal para dentados e dentulos pacientes de maxilectomia. A classificação vertical é a seguinte: classe 1, maxilectomia sem comunicação oral antral. Classe 2, maxilectomia de baixo nível, não envolvendo o assoalho ou conteúdo orbital. Classe 3, maxilectomia de alto nível envolvendo o conteúdo orbitário. Classe 4,
maxilectomia radical envolvendo a exenteração orbital. A classe 2, 3 e 4 são ainda classificadas no plano horizontal. A confecção das próteses dentárias até chegar na acrilização passa por inúmeras provas e modificações, sendo elas exame clínico, moldagem anatômica, moldagem funcional, ajuste de rodetes, seleção de dentes artificiais, moldagem em articulador, provas de dentes e ceroplastia. E por último, a instalação da prótese. Porém, iniciaremos o vídeo em um passo mais avançado. No caso, fazendo a inclusão do modelo de trabalho na mufla, logo após o término da ceroplastia. A polimerização da prótese se inicia com estes materiais: uma mufla, gesso comum, proporção e pó indicada pelo fabricante e o modelo de gesso. Para iniciarmos, temos que colocar o modelo de gesso no interior da mufla. A mufla e a contramufla devem ser separadas. A primeira fixará o modelo e a segunda irá moldar a superfície externa do modelo. Em seguida, a mufla deve ser lubrificada com vaselina sólida em toda a superfície que entrará em contato com o gesso, podendo ser utilizado um pincel para conseguirmos aplicar melhor. O espaço para o modelo no interior da mufla deve ser avaliado antes de ser fixado com o gesso. Caso necessário, devemos desgastar o modelo. O gesso espatulado deve ser aplicado na mufla. O modelo então será posicionado no centro dela e com um dedo devemos acomodá-lo. O gesso deve ser suficiente para envolver o modelo, mantendo, no entanto, a base da prova livre de gesso. Com uma espátula, devemos eliminar as irregularidades e criar uma superfície expulsiva para que a contramufla não encontre retenções que impeçam a separação entre elas. O passo seguinte irá criar uma muralha envolvendo a superfície externa, dentes e base esculpida em cera, da prótese. A muralha deve ser feita com uma silicona de adição. A manipulação do material segue a determinação do fabricante e dependendo da marca comercial utilizada. Este procedimento permite uma cópia fiel da superfície esculpida em cera e mantém a integridade dos dentes artificiais. Antes que a silicona polimerize, devemos utilizar parte dela para criarmos retenções para o gesso, pois não existe união química entre os dois. Após a polimerização, encaixamos a contramufla para poder aplicar o gesso. Essa etapa é importante para criarmos um molde de porção externa de prótese total. Esse molde acoplado ao molde de porção interna irá delimitar a prótese. A pressagem da resina respeitará os limites do molde. O gesso então deve ser colocado em porções pequenas e ao mesmo tempo receber uma vibração vigorosa para evitar a formação de bolhas. Com uma broca de aço número 10, faremos pequenas perfurações nas faces basais da superfície dos dentes, para permitir uma melhor retenção da base protética. Em seguida, depois iremos para a parte de caracterização, na qual fazemos a seleção da cor da gengiva por meio de uma escala policromática de gengivas. Começamos o isolamento do modelo com a ajuda de um pincel, e a partir da gengiva escolhida, começamos o preparo das veias vermelhas na vestibular. Depois, fazemos o preparo da resina transparente para fazermos a sua aplicação sobre o palato. Depois que a resina atingir o seu ponto de manuseio, a aplicamos. Logo, colocaremos uma folha de celofane para fazer a prensagem e tirar o excesso da resina. Depois, abriremos novamente a mufla, retirando com cuidado o papel celofane e também limpando os excessos de resina sobrados na mufla. E já com a prótese acrilizada, começaremos o acabamento e polimento da peça, utilizando brocas esféricas, max-cut e lixas, removendo irregulações apenas ao lado externo e arredondando as pontas da prótese. Terminando o acabamento, inicia-se o polimento usando borrachas abrasivas, brocas de feltro, flanela, pedras polis e assim que se obter o brilho necessário, lavamos a peça com detergente e entregamos ao cirurgião dentista. A confecção da prótese obturadora foi de extrema importância para desenvolver a estética, repor os dentes perdidos, proporcionar conforto mastigatório, fonação e qualidade de vida ao paciente.